Seja bem-vindo a mais um ID Talk. Aqui a gente fala de empreendedorismo, marketing, tendências do mercado. E hoje nós estamos aqui com a Thaísa e a Raquel, né? Elas trabalham aqui na Kairos Kids, né? Uma clínica de fisioterapia lá no Rio de Janeiro. E elas vão estar falando agora um pouquinho, né, sobre esse mercado, né, da área de saúde, né, fisioterapia, sobre as dúvidas, né, também, preocupações, mudança, né, no mercado. Então eu vou estar primeiro apresentando aqui a Thaísa, né? Thaísa é uma das sócias e ela vai estar falando aí o seu currículo. Eu queria entender aí, Thaís, como é que foi a sua trajetória aí na fisioterapia. Então, na verdade, a gente é fisioterapeuta pediátrica, né? Então, eu sempre soube que eu queria trabalhar com criança e eu sabia que eu queria trabalhar com crianças atípicas. Eu só não sabia o que que eu precisava fazer para isso. E eu achava que talvez ir para medicina, não sei, área da educação. Eu via aquele Teleton, eu ficava encantada. Mas aí eu fui numa palestra da UFRJ, que se chama Conhecendo a UFRJ. E aí lá tinha palestra de várias profissões. E aí uma das profissões era fisioterapia. E por acaso, né, a gente não acredita em acaso, a gente sabe que é Deus. A fisioterapeuta que estava falando na palestra era fisioterapeuta neuropediátrica. E trabalha exatamente com o que eu trabalho hoje e é o que eu sonhava. E aí de lá eu já saí falando que eu queria fazer fisioterapia. E aí eu consegui entrar para o UFRJ pelo Enem, né, que era a última coisa que tinha como eu me inscrever. E aí desde que eu entrei, eu já entrei para a área de pediatria. E assim fui. Fiz iniciação científica, terminei a faculdade, fui para mestrado, trabalhei com síndrome Zika congênita. Uhum. E, e desde então eu fiquei, trabalhei em UTI, e hoje eu trabalho só com Legal. atendimento em domicílio e na clínica, Então, desde o início você teve esse contato, né, com crianças, né? desde sempre. Você já entrou na faculdade pensando nisso. Sim, sim, desde sempre. Legal. E você, Raquel? Raquel também é uma das sócias, né? Isso. Como é que foi essa sua trajetória aí? A nossa trajetória, na verdade, é muito parecida, porque a gente se conheceu na universidade no mesmo período. No Broja. No trote de faculdade. E, na verdade, minha história com a fisioterapia foi desde muito precoce, né? Eu ainda no ginásio, na época, eu já queria fazer fisioterapia, mas diferente da Tatá, eu não sabia o que exatamente da fisioterapia eu queria fazer. E aí, fui amadurecendo a ideia, enfim, entramos na universidade também, na UFRJ. Fizemos a mesma turma e caminhamos para o mesmo caminho, né? E aí fizemos as mesmas iniciações científicas, os mesmos estágios, fomos concluindo a faculdade juntas Sempre juntas ali, né? e fomos trabalhar juntas nos mesmos hospitais praticamente, Legal. a maioria dos casos, né? E, enfim, Deus nos uniu mesmo, né? Mais a Cris, que é uma outra sócia nossa também, que também se formou na UFRJ, então assim, todo mundo no mesmo Aham. caminho. Só que a Cris era a nossa veterana, né? Era de uma turma acima da gente, e aí a gente se juntou com esse propósito, né? Eu me formei pela UFRJ, a gente se formou em 2015, né? Tatá foi pro mestrado. Eu pensei em fazer mestrado, desisti no meio do caminho. E fiz só a pós-graduação, né? E aí outros cursos de especialização. E aí a gente se juntou mesmo e empreendeu e criamos a Kairos Kids. Legal. E você falou que trabalhou no hospital, né? Vocês trabalharam na UTI, trabalharam juntas, em hospitais separados, como é A que... gente trabalhou em alguns hospitais Alguns hospitais juntas, Eu trabalhei 6 anos em UTI na Natal e a Raquel Eu fiquei um pouquinho mais. um pouquinho mais, Uhum. Mas assim, mesmo quando a gente trabalhava em UTI, a gente já atendia em domicílio antes, Aham. pediatria. Só que a gente ainda não era sócio oficialmente, mas a gente já sempre Já atendia tinham... juntas. Legal. Legal. E como é que foi essa experiência aí na UTI? Porque a gente sabe que atende de tudo, né? Tem casos bem complicados, né? Como é que foi essa experiência? Então, eu lembro que, assim, no estágio, né? Quando você ainda tá na faculdade, a gente, no estágio, fez os mesmos estágios, porém não juntas, né? Em uma em cada, tipo, turno. E aí, estágio de neonatologia me encantou. Uhum. Mas o de pediatria, não. Eu saí meio frustrada, né? Porque pediatria, assim, apesar de você estar ali se doando e tal, é um clima, parece mais pesado, né? Você consegue só, o pessoal que não conhece muita área, o neonatal e a pediatria, qual que é a diferença? A unidade de terapia intensiva neonatal, né? São os bebezinhos que acabam de nascer na maternidade, vão pra lá. A gente recebe crianças de até 30 dias de vida, né? Então, Bem...
Até 30 dias a gente é considerado neonatal, a partir disso aí a gente já é pediátrico. Uhum. Porém, se a criança já estiver internada, né, não tem essa necessidade de urgência de transferência, né? Não é porque Uhum. fez 31 dias que aí a gente, não, sai daqui da UTI, não. Uhum. Fica lá até terminar os cuidados, né? E aí a UTI neonatal, assim, a gente diz que é um mundo onde, na verdade, a vida tá nascendo ali, né? Uhum. Então você tem tudo para poder recuperar aquela vida. E a Legal. fisioterapia na UTI neonatal, ela vai além do que... Eu sei que muita gente não conhece, né, a fisioterapia neonatal, mas é algo que a gente trabalha muito a respiração da criança, né? A gente auxilia nisso. Mas tem um outro lado muito lindo da fisioterapia neonatal, que é a estimulação precoce, né? Então, bebês que chegam lá muito pequenininhos, da forma que a gente intervém ali, Uhum. vai criar um caminho para a vida delas de primeira infância, de adolescência, Legal, enfim. legal. Então, assim, a intervenção precoce bem feita, Uhum. ela tem um prognóstico muito legal. E eu acho que da UTI neonatal, uma coisa que a gente tirou de muito legal, além da experiência com os bebês, é a experiência com as mães, né? Porque na UTI neonatal, as mães ficam 24 Sim, horas, imagina. livre acesso, né? E imagina o coração dessas mães, são as mães que não levam os bebês para casa. Todo mundo Idealiza. todo mundo idealiza você ter o seu bebê e ir para casa Sim. com o seu bebê, né? Essas mães, muitas relatavam que chegavam em casa e sentiam que tinham esquecido alguma coisa no hospital, Às estavam vezes procurando. preparava o um bebê. quarto, né? Preparava Isso. tudo e... Então a gente conversava muito com essas mães, né? Porque acaba que o fisioterapeuta fica muito ali com o bebê. Então, assim, a gente criava vínculo com essas mães. E eu acho que isso ajuda a gente até hoje no nosso relacionamento com as mães. As Legal. famílias. Eu vejo um diferencial mesmo, que é o que o Neonatal nos deu, assim, desse relacionamento com as mães, porque a gente escutava a dor delas, a gente tava ali conversando mesmo. Legal. Aproveitando até esse gancho aí que você trouxe, como é que é lidar, né, com a emoção, né, dessas mães, né? Se tem algum caso que vocês experimentaram, alguma mãe que, vamos dizer assim, tivesse completamente desesperada, né, sem esperança nenhuma, e ela começou a ver um avanço, começou a ver uma mudança, uma independência da criança, né, de certa forma. Isso nos atendimentos? Isso, tem alguma experiência assim que vocês possam contar pra Eu acho gente? que tem várias, Eu vou falar de uma paciente que tá comigo ainda, não vou falar o nome, mas a mãe vai saber se eu ouvir, porque assim, eu peguei ela bem pequenininha, né, acho que ela tinha uns 3, 4 meses de vida, né, ela tem uma síndrome importante, com alterações de crânio, de face, enfim. E o que a mãe chegou pedindo por uma fisioterapeuta, ponto. Uhum. Mas a mãe não sabia exatamente nem o prognóstico da doença, porque tudo que ela tinha recebido até então era notícias muito devastadoras, né? E a gente chega primeiro não falando o que a gente pode fazer, né? Porque eu acho que a mãe espera já alguma coisa do que a gente Sim. pode fazer. Uhum. Mas a gente tenta chegar mostrando que a gente tá junto, né? Legal. E vai ser uma caminhada junto. Legal. Então, essa família, eu falo que hoje eles são amigos, porque assim, a gente chegou lá, a criança mal respirava por conta de todas as alterações que ela tem. E aí a gente foi mostrando aos pouquinhos que nem tudo é o fim do mundo, né? Então, assim, uma traqueostomia é ruim, é um diagnóstico ruim, mas se vai salvar a vida do seu filho, pode ser algo bom. Então, assim, o que a gente pode fazer, né? Quais são os caminhos que a gente pode traçar? Qual a qualidade de vida que a gente pode dar? Legal. Hoje é uma criança de 3 anos que tá independente, né? Ainda está traqueostomizada, mas assim, anda, brinca, consegue se comunicar verbalmente, né? Claro que assim, tem um acompanhamento de fonoaudióloga, né? Da equipe multi, mas assim, o primeiro contato que a família teve com o profissional de saúde foi comigo. Uhum. Então, assim, marca muito, né? Porque você tá dentro da casa da família, Você praticamente todos os dias. Aham. E você cria um vínculo ali, né? Você gerou aquele você pontinho de esperança, né? Exatamente. Trouxe aquela... Então, assim, hoje a preocupação dela não é, tem traque ou não tem traque. Não é isso. Uhum. A preocupação dela hoje é, caramba, ela tá evoluindo bem. Aos poucos ela vai conseguir, ela tá conseguindo, ela já tá pulando, sabe? Então, assim, são pequenas conquistas que viram realmente grandes vitórias, né? Legal. E aprende a valorizar toda etapa, assim, né? A gente, nosso slogan é até traçando novos destinos, porque a mãe vem com diagnóstico, ela não sabe nada daquele diagnóstico, a gente pega eles pequenininhos, né?
E aí ela vem cheia de dúvidas, cheia de incerteza, cheia de medo, né? E aí vem, ó, o diagnóstico é esse. E a gente fala, olha, tudo bem. Ah, o diagnóstico fala que ele não vai andar, por exemplo. Uhum. A gente fala, olha, a gente vai fazer com que ele possa dar o melhor que ele tiver. Não Legal. importa o diagnóstico, né? Uhum. Importa o que ele tá mostrando pra gente. Eu vi até uma mãe falando, né, uma mãe de uma criança típica, ela tava falando que o melhor profissional não é aquele que tem os melhores títulos, o mais conhecido, mas é aquele que se preocupa em dar o melhor para sua realidade. E é isso que a gente tenta fazer, né? A gente vê a criança, a realidade da família e adequa aquilo ali, né? Porque, sei lá, a família ama ir pra praia, por exemplo. Uhum. Mas aquela criança ela acha que ela não pode levar pra praia porque ela tem uma tracostomia, sei lá. Então a gente pode proporcionar isso pra eles e pra eles é um ganho gigantesco. É. Ou então, a criança não sustenta a cabeça. Talvez Uhum. aquela criança não vai andar. Mas se você coloca a criança pra sustentar a cabeça, já é maravilhoso. Já é uma criança que você pega no colo com mais facilidade, entendeu? Então tudo isso é um ganho pra Questão de valorizar, né, cada passo, né, cada valorizar. simplicidade ali. comemorar, né? Cada etapa. Legal. Aproveitando até, né, eu vejo que vocês fazem bastante eventos, né, diferentes. Vocês tiram aquela imagem de clínica, né, quando a gente fala de fisioterapia, área de saúde, fica muito fechado, né, um hospital, né, essas branca, cores né? de O UTI, jaleco branco. UTI, aquele desespero. E vocês tiram essa imagem, né, vocês trabalham, né, muito próximo, né, dos pais, né, dos filhos. E até criam eventos, né, também, né, piqueniques, aulas de surf, né. Fala um pouquinho de como é que é essa visão, né, de mercado de vocês, né, e não só mercado, mas também de humanização, né, vamos dizer assim, né. Esses eventos que a gente faz é muito legal, porque muitas famílias têm até dificuldade de sair, né? Porque a criança às vezes tá numa cadeira de rodas, enfim, a gente não tem tanta dependendo do lugar, não tem tanta acessibilidade, né? E a gente faz esses eventos e é legal porque essas famílias se conhecem, eles meio que viraram uma rede, alguns, né? Eles viraram amigos através da Kairos, e aí elas lá nos piqueniques, enfim, nos nossos eventos, elas vão criando amizade, vão uma conseguindo compartilhar com a outra, né? Sobre os medos e sobre o que tem passado, enfim. E até às vezes o que tem melhorado na terapia daquela criança, o que pode ajudar, enfim. E aí é legal porque esses ambientes saem um pouco de casa. Quem é mãe, a gente é mãe, né? Você é pai. A gente sabe como a vida muda depois que você tem o filho. E mesmo com as dificuldades normais da maternidade, assim, né? Imagina com crianças atípicas, né? E aí a gente proporcionar esse ambiente com que elas consigam ter um pouco de vida normal, né? De Um pouco dia a de dia. liberdade para poderem Isso, de vida interagir ali, ordinária, né. de vida ordinária. E esses eventos do surf da praia é muito legal, porque tem crianças que nunca nem tinham chegado perto do mar. E nos nossos eventos foi muito emocionante, né? Um paciente nosso tava morrendo, ele tem ALME, né? Ele tava cheio de medo de entrar na água, todo inseguro. E aí os professores levaram ele para se molhar. E daqui a pouco ele tava em cima da prancha e ele já era cadeirante, né? E ele tava em cima da prancha, gostou e tava sorrindo, não queria sair. A gente tem vídeo, né? Foi muito emocionante. É muito emocionante, muito legal assim. Legal. Não, bacana. Então a gente pode ver que funciona muito mais, né, essa proximidade, né, com o público do que qualquer outra propaganda, campanha, né. Isso é muito importante, né, estar próximo aí do cliente. Então, agora eu quero entender o que é esse tal de baby movie aí que está acontecendo, né, que eu vejo que tem gente procurando, que vocês estão criando aí. Vocês podem falar um pouquinho sobre a baby movie, a academia para criança, né? Como é que funciona isso? A gente, como sempre, né, eu acho que tudo nasce de uma dor, né, que a gente percebe. E aí a gente pensou, né, nessa possibilidade. É um lugar onde a gente acolhe não só as crianças, mas as famílias, né? O nosso foco nunca foi só a criança, né? Apesar da gente amar a pediatria. Mas é a família, né? Porque a gente entende que a criança não se desenvolve fora de um ambiente Legal. adequado, né? E esse ambiente é a família. Então é um lugar feito, né, preparado para receber essas famílias, acolher elas e ali a gente conseguir estimular áreas do desenvolvimento da criança, né? Desenvolvimento não só motor, né, mas também cognitivo, a parte social, né, a interação mesmo, a parte sensorial. Então a gente tem isso como objetivo. O nosso foco hoje é crianças de 3 meses a 2 anos, né? Então a gente, que é o nosso público-alvo, assim, né? É o que a gente ama trabalhar também.
Então, por enquanto a gente está começando ainda, a gente está focando de 3 meses a 2 anos. Mas a Tatá já tá com planos aí de fazer academia de esporte. De unir ao aulão de surf, vamos ver, né? Enfim, mas hoje o nosso projeto é esse de acolher essas famílias, né? Vai fazer essa estimulação com essas crianças e com essas famílias nessas áreas do desenvolvimento, né? E isso é muito importante, porque às vezes, né? Isso nasceu do meu coração, assim, no sentido de eu não queria colocar minha filha na creche Uhum. e eu não tinha um lugar para levar ela. Aham. E aí eu falei, ai, e até 2 anos você não tem muito o que fazer, né? Tem a natação, mas Sim. o que mais, né? E aí a gente conversou, a Tatá, por que a gente não faz? Falei, vamos fazer? Tatá, vamos fazer. Eu falei, Você é uma necessidade também, né, da filha, surgiu uma oportunidade. exatamente. Não, e é meio louco você pensar assim, elas estão dando aulas para bebês interagirem, brincarem e acaba estimulando todas essas áreas do desenvolvimento, né? Mas hoje a gente tem essa demanda, porque hoje você não vê os bebês como antes na pracinha, né? Não é Uhum. qualquer lugar que você tem esse acesso. Tá tudo mais perigoso, tá tudo mais difícil, a vida é mais corrida, enfim. Então, assim, é um ambiente de aulas que giram em torno de 50 minutos. E a gente consegue explorar todas as áreas do desenvolvimento e eles têm contatos com outros bebês. As turminhas são Sim, formadas legal. por 4 bebês. E a outra coisa que a gente está priorizando é o vínculo entre as famílias, né? Então, assim, os bebês têm que estar acompanhados do responsável. E aí é legal porque é o vínculo, a gente tem um vínculo ali mãe-bebê e o vínculo mãe, pai, familiar, entendeu? Uhum. Então, elas, até na nossa última aula, elas meio que Interação criaram uma completa, rede ali, Elas se conheceram, já pegaram contato, porque estavam sentindo necessidade de ter outras famílias para interagir, Uhum. para levar os bebês, enfim. Eu acho Legal. que assim, hoje as pessoas estão muito fechadas, né? Estão muito dentro das casas. E Antes as crianças eram criadas pela família. pelos amigos, E aí tudo, você né? brincava na rua até tarde, né? E assim, não digo só de bebê, digo do geral, né? Então, assim, a gente vê a necessidade das famílias terem outras famílias, né? Porque é o que a gente tava falando, quando você vira pai e mãe, tudo muda. Sim. E aí foi até uma dor que elas trouxeram, né? Poxa, meus amigos me ligam e falam, vamos barzinho às 8? Eu tenho uma criança, não tenho Às 8 como, tudo bem. É entendeu? outra realidade, né? Então, assim, eu não tenho mais amigo que tem ó, filho pra gente poder ir no parque, por exemplo, né? A gente não é uma pracinha, né? Ir numa padaria que tem área kids. Então, É. E a ideia é ir além daquelas da nossa clínica, né? Como você falou dos eventos, a gente está querendo aumentar esses eventos para que tenha esses passeios além, né? Legal. Esses encontrões. Mas é bacana. Mas vocês conseguem dizer mais ou menos como é que é uma rotina, né? Eu sei que depende, né, do dia, né, e tudo mais, mas como é uma rotina, não sei se posso chamar assim uma sessão, não sei como é. aula. Uma aula da A Baby aula Move? acontece em grupos, né? Como a Tata falou, até 4 bebês, com cada um com o responsável, mais a professora. Uhum. É, As atividades, algumas são juntas, né, com a criança. Isso. O que acontece? A gente, né, tem ali um momento de recepcionar as crianças e tal, e aí depois a gente separa em 2 blocos, praticamente, que é uma área que a gente faz um trabalho mais, assim, de motor, né, de desenvolvimento motor, junto com a parte cognitiva também. E aí o outro momento da aula a gente tenta pegar mais a parte sensorial, né, e motor fino, e a gente associa tudo isso, né, com a parte social, Uhum. porque todos vão fazer juntos, né? Uhum. Algumas coisas a gente vai fazer individual, mas assim, a ideia é que todos participem juntos, né, para realmente fazer essa parte social que é tão importante, né, que a gente vê hoje todo mundo com mais dificuldade de comunicação, Sim, né, assim, uhum. de É. trocar, Aí até olhar. A gente faz até atividades em rodinha, né? Pra músicas, pra apresentação e estimula a parte social dos bebês também, né? Que os bebês têm um lado social também. Uhum. Eles mandam um beijo, eles dão um tchau, eles Uhum. interagem com os outros bebês, enfim. As aulinhas são mais ou menos divididas como a Raquel falou mesmo, assim. Legal. 50 minutos. Não, bacana. Então, vocês viram, né, uma oportunidade, né, do mercado. Vocês se inovaram, né, também, né, vamos dizer assim, né? Um Vocês... desafio, né? Legal. Um novo desafio. Isso também, né, com a necessidade, né, dos pais, né, tentando humanizar, né, vocês viram o que vocês conseguiram, né, unir o sentido, né, da vida, né, vamos dizer assim, com o que realmente funciona ali, né, de mercado. Vocês estão de parabéns, tá muito, muito legal mesmo esse projeto, muito bacana, Obrigada. tá? Queria só entender de vocês também um pouquinho,
qual que é a visão em relação à internet, né? Porque quando a gente fala de internet, a gente vê aí um mundo de informações, né? A gente vê aí uma informação que deixa, às vezes, os pais mais ansiosos, outros deixam ele com uma expectativa gigantesca. E como é que vocês veem aí essa liberdade de expressão, né, exagerada, vamos dizer assim, nas redes sociais? Como assim? Dos pais ou dos profissionais? Não, de todo mundo, influenciador, profissionais, Nessa área? que falam sobre fisioterapia, vamos falar saúde de uma forma geral, mas focada para crianças, né, focadas... Eu acho que tem um excesso de informação, né? Existe, assim, uma informação saudável que tem sido propagada na internet, por exemplo. É saudável você colocar o seu filho no chão desde o primeiro mês de vida, desde que vem para casa, enfim. E ficar um pouco saudável, que eles chamam tummy time, né? Que é o tempo de bruços. Isso, tudo bem, mas eu acho que também existe um excesso de informação. Hoje, nós mães, né? Eu vou me incluir porque eu também sou mãe, acaba tendo que lidar com muita... como é que eu posso dizer? Com, assim, informação de todo tipo que antes não teria que lidar e que acha sempre que aquilo é essencial. E aí existe também algumas pessoas Que se aproveitam. se aproveitando disso para trazer o medo das mães e talvez trazer também futuros pacientes, né? E aí fica propagando várias informações de tipo, sei lá, se o seu filho não fizer desse jeito, se tiver um pouquinho mais para cá, você tem que procurar um profissional correndo, porque isso no futuro é... E às vezes não é assim, entendeu? Existe sim um limite ali de atrás, até algumas... A gente estava até conversando que muitas mães falam, cada criança tem seu tempo. Não é assim que funciona, né? Cada criança tem seu tempo, mas existe um limite de tempo. Até aquele limite ali, se passar daquele atraso. Mas muitas coisas eu vejo que estão sendo usadas pelo medo da mãe. Por exemplo, a questão de rotina. Às vezes, as mães estão muito engessadas com a rotina e muitas vezes por isso as crianças não estão interagindo, porque tem sido propagado muito desse medo e vendendo cursos de vários tipos que... Hoje tem curso de tudo, né? Esse que é o perigoso, né? E a mãe já lida com a culpa que vem, que já nasce com ela, né? A gente fala que nasce uma mãe, nasce uma... Então, assim, ela já tem que lidar com aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, né? E entender se aquilo realmente é essencial ser propagado para o desenvolvimento daquela criança ou se não, né? Como eu dei o exemplo do tummy time. Isso é importante. Muitas mães não sabem que o bebê tem que ir para o chão. Então, o ideal mesmo é buscar alguém da área da saúde ali, né? Que tenha experiência, né? Para poder estar orientando. E não só... Se você tiver uma dúvida, né? Assim, fica até uma dica aí, pessoal. Não se desesperem, né, com excesso de informação. Né? Busquem sempre uma autoridade no assunto de verdade. Eu costumo falar assim, se você como responsável, você tem dúvida do que você está recebendo, procura um profissional. Isso. Porque assim, senão você vai pela cabeça de um... E assim, mãe recebe a palpite, né? Então assim, você vai pela cabeça de um, pela cabeça de outro, o cara da internet tá falando, o outro também tá dizendo, porque a avó disse, porque o tio também disse, e assim, a mãe enlouquece. Então assim, está com dúvida a respeito do seu bebê, procure um profissional da área, né? Profissional de confiança, uma indicação importante, né? Assim, se tiver alguém que já tenha feito com aquela pessoa, enfim. Mas é sempre bom, assim, você não ir por cabeças, né? Que nem conhecem seu filho, né? Porque as pessoas falam coisas porque elas não estão vendo sua realidade. Não dá pra generalizar, porque tem uma síndrome, que o outro que também tem síndrome. E vão ser iguais. Vão ser iguais, às vezes é diferente. Legal. Isso é importante saber. Tem que entender que cada criança é única, né? E que cada um vai ter o seu... Assim, o seu prognóstico, né? A gente sabe da história da doença. A gente sabe que aquele diagnóstico é isso aqui. Mas é o que a Tata falou no início. O que a gente pode fazer nesse caminho para de repente desviar esse final? Sabe? Porque às vezes é possível. É possível, sabe? Então a gente tem que trabalhar a gente fala que a gente tenta trabalhar com o máximo que a criança e a família pode dar, sabe? E individualmente. Isso é legal, que vocês falam sempre o trabalho conjunto, né? Isso é muito importante. É muito importante. A gente tem que entender que os bebês não são robôs, né? Existe o ambiente, existe o temperamento, existem várias coisas influenciando ali. Não dá pra você colocar, meu filho dorme às 8, todo mundo dorme às 8. Isso é bom porque às vezes quando você vai ser pai, né, você cria uma expectativa, né? Por isso que é bom ter mais de um filho, que a gente fica parando. Que aí a gente consegue ver bem isso. É verdade. É bom, porque você vê que cada um é de um jeito e existe ali, né?
Não tem como ser um robô, um padrãozinho ali. Não Tem a existe. personalidade também, né? E a Tem internet acaba desenvolvimento. trazendo muito um padrão, eu acho, né? Sim, com certeza. A internet traz o padrãozinho ali e você começa a ver, poxa, mas meu filho Não. já tem 7 meses e não tá comendo igual esse bebê. Aí, aqueles vídeos, né, da criança que eu coloco. Come Meu, tudo. tudo que meu filho come num dia. Aí você fala, meu Deus, meu filho não come nem um terço de. Não, e assim, isso é muito louco mesmo, porque assim, quando os filhos da Tatá todos dormem, né? Uhum. Minha filha não dorme. Você tá com 3, você tá com... Uma. Minha filha não dorme igual os filhos da Tatá, entendeu? Que dormem desde um mês, 12 horas seguidas. E aí, quando eu engravidei, Tatá sempre falou isso. Eu falei, minha expectativa é essa. E não só isso, mas assim, você vê que tem curso de venda de sono, por exemplo, e tal. Né, a rotina do sono, enfim. E aí você faz tudo direitinho ali, né? E quando você vê no final, a criança não... Tu fez tudo igual. E a criança não dormiu. Às E vezes aí, o primeiro filho foi, o Aí você segundo fica já não assim, meu foi. Deus, eu tenho um problema. Não, você não Ou minha tem um filha- problema, É. né? É. Nem sempre é um problema. Às vezes é uma questão da criança, ok, né? Vamos tentar melhorar, o que a gente pode ajustar, né? Enfim. Mas assim, nem tudo você precisa correr atrás de um curso. É Uhum. isso que a gente está querendo dizer, assim. O marketing é muito usado para isso também, né? Essa questão do marketing da internet, assim. É muita venda Sempre de tem muita um coisa. guru que sabe de tudo. Exatamente. Né? E nem tudo é assim. Uhum. Legal. Aproveitando essa parte aí de marketing, né, que vocês estão falando, eu queria entender de vocês uma visão, né, de 2 lados, tá? Focando mesmo em marketing, focando, né, no posicionamento, networking, né, enfim. Um lado é alguém que está saindo da faculdade agora, que está começando a sua carreira profissional, né? Como é que vocês veem, dicas que vocês podem dar para essa pessoa também. E um lado como empreendedoras, né? Como com a clínica, né, que vocês montaram aí, né? A Kairos tem quantos anos? 8 anos, meu Deus. 8 anos, né? E aí agora vocês estão vindo com um braço A da clínica tem Kairos, 3. É, clínica. a clínica física, né, que vocês Isso, estão dizendo. Né? E aí vocês atendiam mais de home care, né? Home office. Home office. Domicílio. Ah, não entendi. A gente estava falando de humanização, agora é home office e domicílio. Ficou home, né? Então vocês atendiam mais em domicílio, né? E aí depois vocês resolveram montar a clínica, que tem 3 anos. E aí agora vocês estão fazendo um braço na clínica, né? Isso aí. Um braço que é da Baby Move. Na Barra Olímpica ali. Legal. Legal. Então eu queria ver esses 2 olhares de vocês. Se quiser uma falar sobre carreira e o outro, ou então se os 2 quiserem falar sobre empreendedorismo e carreira. Sobre A carreira? É. Fala dos empreendedoristas. A gente vai se ajudando. O que acontece? Eu acho que assim, a pessoa que tá saindo da faculdade é a mesma coisa. Ela sai da faculdade, tem 1 milhão de cursos pra ela fazer. Uhum. E às vezes você sai da faculdade sem saber direito o que você quer fazer, né? A dica que eu daria é aproveita tudo que tem na faculdade. Então, todos os estágios, faça. Uhum. Ah, mas eu não sei se eu quero ortopedia. Tem possibilidade de fazer? Faça. Tem possibilidade de fazer pediatria? Faça. Dermato? Faz tudo. Porque você vai ter uma pequena visão do que é. Né? Saiu da faculdade, já tem uma ideia do que é, estude. Legal. Mas na faculdade, se junta, assim, com professores que vão te impulsionar. Sabe, assim, a gente, graças a Deus, né, Tatá, a gente teve muito acesso, assim, aos nossos professores da área da pediatria, que nos abriram os olhos para uma pediatria muito, muito bonita, de verdade, e a gente é muito grata a elas. E, assim, eu acho que na faculdade você tem que começar a criar sua carreira. A carreira não começa quando você sai, a carreira começa lá dentro, né, então, assim, dos amigos que você escolhe, né, porque podem virar seus sócios, né? Dos professores, a forma que você age nos estágios, os professores que você se aproxima, sabe? Tudo são portas que você vai permitir abrir daqui a um tempo, né? E quando você termina, procure se especializar, procure uma instituição séria para fazer uma especialização, enfim, né? Um treinamento, alguma coisa. E vai se especializando ao longo do caminho, né? A gente diz que nunca pode parar de estudar, então vai buscando. E mesmo com isso tudo,
você não vai sair pronto. Não Isso é vai. fato. Você vai ficar nervoso no seu primeiro plantão, No seu você primeiro vai, atendimento. na sua primeira avaliação, você vai entrar se tremendo na casa do paciente. É O assim. importante é começar a aproveitar as oportunidades, né? Exatamente. Abrir o espaço, Exatamente. até para entender onde se encaixa melhor, né? Exatamente. E na questão do empreendedorismo, assim, a gente tá aprendendo, né? Porque É um eterno aprendizado, a gente né? vive batendo acerta, cabeça, a verdade é essa, porque, infelizmente, a faculdade da área da saúde, assim, isso em geral, a gente não tem nada de empreendedorismo na faculdade. Então, a gente sai da faculdade muito assim, residência, plantão, Esse é um residência, ponto plantão. interessante mesmo, porque acho que falta isso, né? Falta. área Na da faculdade, não só na área da saúde, mas de uma forma geral, né? Você sai muito, Empreendedorismo, né? você sai muito teórico, né? Não sabe É. como criar o seu próprio negócio. Não, a gente sai sem a ideia de criar o próprio negócio e muitas vezes todos são empreendedores e nem sabe, porque todo mundo começa atendendo em domicílio. Uhum. Tem pessoas que não, tem pessoas que só ficam em hospital, só ficam em clínicas. Mas assim, muita gente sai para atender em domicílio e a gente não sabe nada, a gente sai da faculdade sem saber nada. Então assim, busquem também estudar sobre empreendedorismo, porque é um outro lado aí da fisioterapia, né, que a gente não precisa ficar só em hospital, fica se você gosta, amém, né? Mas assim, essa área do empreendedorismo na área da fisioterapia te abre um leque até de você ter seus próprios horários, Uhum. de você conseguir se dedicar à sua família também, se dedicar à profissão, né? Fica mais tranquilo, né? Mas assim, sinceramente, a gente tem estudado sobre empreendedorismo. A gente errou muitas vezes, né? Muitas vezes a gente Eu errou. acho que isso faz parte da vida do empreendedor. E assim, Isso é até bastante. hoje às vezes a gente erra, mas 8 anos aí na trajetória a gente tá conseguindo se encontrar. Mas é isso, tem que estudar sobre, porque a gente não aprende na faculdade. Só que quando você sai, você vira um empreendedor, você tem que virar o seu administrador, o seu contador, sua secretária, né? Tudo ao mesmo tempo. Ainda E mais no assim, início, né? e você ainda tem que dar conta de Lembra que a gente fazia a nota fiscal à mão? A gente fazia as notas fiscais à mão, ficava o dia inteiro escrevendo. recibo, né? Era recibo. Recibo, a gente ficava 10 E pra declarar tudo isso, que eu tinha que catar folha por folha. Caramba. Então, assim, agora a você gente faz vira- a nota fiscal. Você vira, assim, tudo que é de administrativo. Só que você ainda tem que dar conta do seu profissionalismo, Sim. do que você acabou de aprender. E assim, e delegue, né? Porque o que a gente errou muito também foi não saber delegar. A gente queria fazer tudo. E você não dá conta. Alguma Pode coisa ser ali fica mal centralizador. feita. Legal, isso é importante. Então é legal delegar, né? Pegar alguém para te ajudar no marketing, que entenda melhor. Alguém para te ajudar na parte da contabilidade, enfim. Porque são áreas que a gente não tem, a gente não domina. E aí você estudaram pra E isso. a você gente não, né? consegue se dedicar realmente no que você estudou. Uhum. 8 anos tem que ter muito aprendizado e resiliência aí, né? Muita mudança, mas legal. Bacana. Bom, então a gente tá chegando aqui no final, tá? Mas antes, né, da gente terminar, né, encerrar, a gente pediu para um pessoal, né, fazer algumas perguntas, né, na internet, né, nas redes sociais. E aí eu vou estar levantando essas perguntas e queria ouvir de vocês as respostas, beleza? Então a pergunta é: como surgiu a Kairos e por que o nome? Então, Kairos surgiu depois que a gente terminou a faculdade, a gente já começou a atender junto, como a gente tinha comentado. E tinha uma outra amiga também que atendia junto com a gente, que é a Ju. E a gente atendia os mesmos pacientes, né? Então, a gente tinha um jeito muito parecido de atender. Ainda não era Kairos Kids, mas era uma sociedade ali, sem ser sociedade que a gente já atendia, é uma sociedade informal. E aí a gente atendia os mesmos pacientes, nosso jeito muito parecido, foi amadurecendo a ideia, de repente Ju teve que ir embora. Ficamos nós duas, no ano que a gente ia casar, Trabalhando em 4 hospitais. Eu trabalhava em 4. e trabalhando pra caramba. Sim. E fazer um mestrado. E aí a gente Deu falou, pra meu respirar, Deus, né? precisamos de alguém. Precisamos de alguém, literalmente. E a gente Pediu a começou Deus. realmente a orar por isso. E aí apareceu a Cris, que era uma menina que a gente já conhecia da universidade. Era a nossa veterana, como a gente disse. E conversamos com ela, ela achou a ideia ao máximo, topou e tal, não sei o quê. E a Cris já veio com... A Cris, ela é Cuida super mais do administrativo, organizada, né? planejada, né? Ela Ela veio toda... com folhas de ideia, literalmente. Ela veio pra botar a gente no lugar mesmo. assim. Ela falou, não, isso aí tá no O que preso. faltava ali, ela preencheu. Exatamente, era o que faltava pra gente. E aí ela veio, né? E a gente ainda não tinha um nome, a gente precisa pensar num nome. E a Ju, à distância, em Minas, junto com a gente. Não, a gente tem que dar um nome, vocês não podem parar, não sei o quê.
E oramos por isso também, e Deus deu um nome pra gente, que foi Kairos, né? Que significa o tempo de Deus. Legal. E aí, por que isso, né? E tem tudo a ver com a nossa profissão, porque as mães, né, as famílias, elas questionam muito quando vai acontecer determinada coisa. Quando você me chama porque você tem uma angústia, né? Você quer que eu te dê a resposta. E nem sempre eu vou ter essa resposta pra te dar no primeiro dia que eu te encontrar, né? A maior pergunta sempre era, quando que ele vai Quando que, né? Quando que vai acontecer isso? Quando que vai acontecer aquilo? Quando meu filho vai... E a gente não sabe, né? Então, assim, é no tempo de Deus. Né? No tempo de Deus. A gente vai fazer o melhor que a gente pode, a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai extrair o melhor de vocês como família, como criança. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele tem o tempo dele, né? Então, a Kairos Kids surgiu dessa forma. Esse nome tem um propósito, né? E nós cremos muito nisso, que nós temos um propósito, né? Todas as vezes que a gente entra na casa de alguém, a gente não tá levando só a fisioterapia, né? A gente pensa que é mais do que só isso, a gente pensa realmente nas famílias mesmo. Assim, de como acolher essa família, que muitas vezes está perdida, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, tá desorientada mesmo. E a gente tenta, com muita tranquilidade, assim, no sentido de crer mesmo que Deus tem o controle, de que Deus vai usar as nossas mãos para o melhor ali daquela criança, sabe? É o tempo de Deus para cada criança. Para cada criança, exatamente. Legal. Bom, vamos lá para a segunda pergunta. Acompanho vocês e vi que tem um projeto novo, a Baby Move. O que é? A gente já falou um pouquinho, mas vamos responder essa. Assim, resumindo, a Baby Move são aulas para bebês de 3 meses a 2 anos e pouco. A gente fala que pode até 2 anos e 11 meses, né? E essas aulas são focadas no desenvolvimento. A gente estimula 4 pilares, né? 4 áreas, que é o desenvolvimento motor, o cognitivo, o social e o sensorial. Então, a gente faz atividades interativas e lúdicas, estimulando todas essas áreas com os responsáveis participando de cada aula. Acho que é basicamente isso. Então, assim, não é um tratamento de fisioterapia, não, enfim. São aulas de estimulação precoce. E são... Legal. E esse grupo que a gente tem de 3 meses a 2 anos e 11 meses, né? Eles são divididos em 3 subgrupos, né? Então, a gente tem 3 turmas, né? Que é de 3 meses a 8 meses, de 9 meses até 15 meses e de 16 meses até os 2 anos ali, 11 meses, se tiver, né? E a gente tem dividido as aulas por cada mês, assim, um tema, né? Por exemplo, o mês que vem vai ser a primavera, a gente tá ansiosa, porque aí as atividades sensoriais vão ser com Mais da coisas da natureza, né? Folhas, enfim. A gente tá unindo as ideias e cada aula tem um objetivo, né? Então, assim, por exemplo, o objetivo é de 3 meses a 8 meses, a dissociação de cintura, né? Que é o rolar, enfim. Aí cada aula a gente pega esse objetivo, as transições, e aí vai trabalhando de formas diferentes, com materiais diferentes. A gente tem bastante material lá na Keita, então tem sido bem legal, é isso. Show. Vamos lá para a terceira. O que acham de que cada criança tem seu tempo? Acho que eu até falei disso, né? A gente falou. Mas, então, muitas mães falam essa frase, mas cada criança tem seu tempo. Não é que cada criança tem seu tempo, né? Assim, claro que existe uma janela. Uma janela, vou dar um exemplo. Engatinhar. A criança tem que engatinhar até o final de 9 meses. Mas é comum a gente ver crianças de 6, 7 meses já engatinhando. Mas não significa que a criança que acabou de fazer 9 meses não está engatinhando, ela está atrasada. Então existe um tempo ali, né? Cada um tem um tempo, mas dentro do limite do final de 9 meses. Então, assim, tá meio certa essa frase. Cada um tem seu tempo, mas até um limite ali. Se passar daquele limite, a gente recomenda procurar um profissional para avaliar. Sim, entendi. Tem uma janela ali de espera, vamos dizer assim, né? Porque esses atrasos, eles impactam na vida, né? Então, assim, é sempre importante pegar esse jornal. Acompanhando. Legal. Os bebês pequenos precisam mesmo interagir com outros bebês? Ah, com certeza. Com certeza. Gente, você vê bebê de 1 mês ali, começando a olhar. Primeiro, quando tá dando mamar, ele já olhando você com aquele olhar atento, né? Aí você vê o outro já sorrindo pro outro com aquele sorriso e resposta. Tudo isso faz parte. Milton, ele é muito novo, né? Não, já tem que ter essa interação, né? E outra, quando você bota bebês juntos, você vê como que um acaba estimulando o outro. Isso a gente tem visto já na Baby Move. Tem pouco tempo, mas a gente já vê. Por exemplo, a turminha
de 9 meses até 15 meses. Aquela criança, um bebê de 9 meses ainda não anda. O de 1 ano e pouco já tá dando os primeiros passos. E às vezes, os 9 meses já começa a se interessar por dar os primeiros passos. Então, assim, toda essa interação faz parte. E para desenvolver o efeito a criança não é só motora, né? É assim, criança é uma esponja mesmo, né? Então, assim, quando você convive com outras crianças da sua faixa etária, vamos dizer assim, né? Isso para qualquer faixa de idade, né? Mas a gente falando especificamente de bebês, né? Isso é muito importante, né? Porque ele, exatamente isso, ele vai copiar o padrão que ele está vendo, seja bom ou ruim, né? Então, assim, quando você não tem um ambiente que estimula, ele vai copiar o que as pessoas fazem. O que um adulto faz? Senta no sofá e vê TV. Então, assim, o que o bebê vai fazer? Absolutamente nada. Então, assim, se ele não tiver estimulação, se ele não tiver um momento que ele tenha outras crianças por perto, né? Ia ficar ali Que ele tenha um sozinho, ambiente de estimulação favorável e tal, em casa, na praça, né? Em qualquer lugar. Ou na Baby Move, né? A gente consegue estimular melhor essa criança, sem dúvida alguma. Assim, a parte social, hoje em dia, eu acho que é a parte que está sendo mais degradada, assim, do Eles humano, têm né? visto muito atraso de fala nas crianças. Hoje em dia se vê muito isso, né? Que elas não estão tendo tanta interação, né? O ideal é tirar das telinhas e ir pra uma sociedade. Socialização, exatamente. E assim, a criança por si só já é curiosa, né? Então, assim, se você trouxer para eles um ambiente favorável, né? Ele mesmo vai explorar ali. Favorável, seguro também, né? Como a Baby exatamente. Move, né? Legal. E para encerrar as perguntas, a Baby Move é fisioterapia? Não. Apesar de sermos fisioterapeutas, a Baby Move não é fisioterapia. É claro que a gente vai ajudar, se a gente vê que alguma criança ali tá precisando de algum suporte a mais ali, a gente vai conversar com os pais, né? A gente vai Sinalizar, se olhar, não tem como. Mas o nosso objetivo ali não é esse. O nosso objetivo é realmente trazer esse estímulo, né? Essa interação entre as crianças, entre as famílias. Enfim, trazer essa... Como é que eu posso dizer? O parquinho ali, né? Para as crianças brincarem. Um momento ali lúdico, né? Onde eles podem se De sentir aprendizado, seguros, né? Também, assim, é importante a gente falar que assim, o brincar para a criança é um aprendizado, né? Então, ela vai estar ali, o que as pessoas... Até na fisioterapia a gente fala isso, né? Que a gente vai brincar, a gente está ensinando. É que a função da criança é brincar, né? Então, assim, não adianta eu falar assim, vai lá, faz não sei quantas flexões. Não. Né? Então, pro bebê, a gente vai pular, a gente vai jogar bola, a gente vai cantar música, a gente vai entender o que é o corpo, o que é o outro, né? a visão ali na interação que ele começa a desenvolver. Aprender e desenvolver. Legal. Muito bom, meninas. Agora, Foi ótimo. fala aí um pouquinho. Agradecer vocês aí. Agora fala um pouquinho aí, né, da onde fica a clínica de vocês. Pedir, podem olhar aí pro pessoal, né? Divulgar também as redes sociais de vocês. É o momento de vocês, galera. Vamos lá? Agora eu vou dar uma pausa que eu vou ler. Onde conseguimos encontrar vocês? Eu não Fala aí. Então, a nossa clínica... Quer procurar a rede social aqui pra ver se a gente acha? Não, na verdade, a gente é a Kairos Kids, né? Não é só a Baby Move. A Kairos Kids tem os braços, né? Então, assim, a Kairos tem um atendimento em domicílio, que a gente vai até a casa de vocês para atender as crianças, né? Os bebês, e tem que precisam de fisioterapia, e aí já tem a demanda da fisioterapia. Tem a clínica que fica no centro metropolitano, e lá na clínica a gente tem um atendimento de fisioterapia também, né? E também tem a Baby Move, né, a clínica. E a Baby Move são as aulas, né? Baby Move é na clínica, né? Isso. Isso. Inclusive, a gente está definindo os horários de aula agora, né? A gente está fazendo lista de esperas, vendo a demanda de cada dia, de cada horário. Então, se você tem interesse, fala com a gente, porque a gente precisa formar essas turminhas aí. E as redes sociais? Da Kairos? Bom, se vocês não lembrarem, a gente vai botar ali na descrição abaixo. @kairoskids.fisio, né? É o até babymove.kairos. Vocês, Babymove.kairos é o Instagram, né? vocês aprenderam tanto a delegar, né? Que... Não, a gente é muito Tá ruim certo. no Instagram. Não, mas tá certo, delegar. No marketing. E aí pode contar com a ideia. Toma aí. Bom, meninas, obrigado, tá? Fazer um brinde aí a vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Muito bom. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção de todos.
nos acompanha aí, se puder seguir, né, puder curtir, vai ser um prazer, tá bom? Até a próxima. Até.